Oi, 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 oi. Olá. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Todos bem? Esperar o pessoal entrar. Maria Angélica, boa noite, minha linda. E aí, me conta. Tá curiosa? Gosta de leite? Me conta, pessoal, o que vocês estão esperando dessa live? Vocês querem que o Leite seja mocinho ou seja o vilão da história? Então vamos lá, pessoal, vou começar enquanto a galera entra. Essa é uma live de aquecimento, uma sequência de lives que eu vou fazer essa semana e na próxima, pra gente aquecer, pra gente chegar aquecida na semana do Chega. O que vai ser essa semana? Você precisa se inscrever na bio. O que é bio, pessoal? A bio é a página inicial do meu Instagram, tá? Então clica no meu perfil do Instagram, lá vai ter um link. Ali nesse link você se inscreve para a semana do Chega, tá? Que vai acontecer do dia 28 ao dia 30 de março. E aí eu vou te ensinar como emagrecer comendo de tudo que gosta, tá bom? O que a gente faz de errado, o que a gente faz de certo para emagrecer, tudo. Vai ser uma semana muito bacana. E essa live e as próximas que virão é uma sequência de lives para a gente se aquecer, para a gente começar a falar de muita coisa. Boa noite! De muita coisa sobre emagrecimento. Me conta aí, quem aqui já tentou muita coisa para emagrecer? Muita. Eu já tentei várias, não sei vocês. Eu, desde os meus 16, 17 anos, eu faço dieta, enfim. Então, assim, a gente sabe que muita coisa a gente faz certo, mas muita coisa a gente faz de errado também. É isso que a gente vai conversar nessa semana do Chega. Luzia, isso aí, todo mundo, né? Pessoal, pega esse aviãozinho, manda para aquela amiga, para aquela prima, para todo mundo que você conhece que já tentou de tudo. Aquela galera que tá sempre de dieta e nunca consegue emagrecer porque faz muita coisa errada, ou a gente às vezes nem sabe o que faz de errado, né? Tenta, 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 tenta e não emagrece, e a gente até perde peso, mas volta. Por que será que isso acontece? Isso também vou falar no dia do Chega, tá bom? Mas hoje a gente tá aqui para falar de leite. Vamos lá, pessoal. Leitinho! Quem gosta de um leitinho quentinho antes de dormir? Às vezes tem até aquele apego emocional, né? O leitinho quente antes de dormir. Ó, eu sempre tento, do cão eu emagreço. Mas e aí, emagrece e volta ou emagrece e emagrece mesmo? A do cão é uma dieta que emagrece bastante, mas o problema é manter, né, o emagrecimento. Então, vamos falar de leite hoje. Então, pessoal, leitinho. O que é o leite? Primeiro vamos, né, colocar todo mundo no mesmo lugar. Leite é um alimento de origem animal, rico em proteínas de boa qualidade, tá? Muita gente fica meio confuso do que é a lactose, o leite. Será que é o que faz mal? A galera hoje em dia tem intolerância à lactose, tem produtos sem lactose. Vamos falar sobre isso, tá bom? Então, o leite é um alimento com uma fonte muito boa de proteínas, tá?
A lactose, ela é o açúcar que tem dentro do leite, tá bom? Muitas pessoas têm intolerância à lactose. Por quê, pessoal? Quem digere a lactose, que é o açúcar do leite, é uma enzima que a gente tem dentro da gente que se chama lactase, tá? Só que depois que a gente cresce, a nossa produção de lactase diminui bastante. Por quê? Porque a gente toma leite, o certo deveria a gente tomar leite, deveria ser a gente tomar leite quando a gente é bebezinho, né? A gente não amamenta, a gente não toma o leitinho materno da mamãe. Então, o nosso alimento principal é o leite materno. Então, o nosso organismo produz muita lactase para a gente digerir a lactose. Só que na fase adulta, a gente já não produz tanta lactase. Então, a gente começa a ter problemas para digerir o açúcar do leite, que é a lactose. E aí o que acontece? Como a gente não tem a enzima para digerir, quem faz esse papel da digestão da lactose é as nossas bactérias boas do intestino. Eu fiz essa semana passada, um vídeo sobre intestino lá no meu YouTube. Quem tiver dúvida, vai lá ver. E falei bastante sobre o intestino, as bactérias. E aí o que acontece? Muita gente que tem pouca lactase, que é a enzima, não digere bem a lactose, acaba sobrecarregando o intestino. E aí o que acontece? Gases, desconfortos, dor de barriga, diarreia ou prisão de ventre. O intestino ele fica extremamente sobrecarregado, tá? Só que o leite, além da lactose, que é a parte do açúcar do leite, ele tem também a caseína, que é a parte proteica do leite, é a proteína que tem dentro do leite. Então a gente tem esses dois principais componentes. Tem alguns outros nutrientes importantes no leite, mas basicamente, né, a caseína, a parte proteica, e a lactose, a parte do açúcar do leite. O que acontece? Muitas pessoas têm intolerância, principalmente a lactose, é o que mais se fala hoje em dia, intolerância à lactose, que é isso que eu acabei de explicar. A gente não consegue digerir a parte do açúcar do leite. E aí acaba sobrecarregando o intestino, dando aqueles desconfortos. E a gente tem também quem é intolerante à parte proteica do leite, quem tem intolerância à caseína, que é o meu caso. Na verdade, não é nem uma intolerância, eu desenvolvo reações alérgicas ao leite, tá? Muita gente acostuma a tomar o leite e não percebe se faz mal, se faz bem. Às vezes até tem um desconforto, mas não associa com o leite, tá? A gente já vai falar um pouquinho disso também. Como a gente saber se o leite é vilão ou mocinho. Eu tenho as minhas ressalvas com o leite, por quê? Hoje em dia a gente tem bastante estudos de leite, tá? Muitos inconclusivos. Como assim, Silvia, inconclusivos? Tem estudos que falam que o leite é bom, tem estudos que falam que o leite é ruim, tá? Mas assim, eu quero fazer vocês pensarem um pouquinho. O leite que a gente compra hoje em dia lá no supermercado, que vem na caixinha Tetra Pak, é o mesmo leite que as nossas avós, nossos bisavós tomavam? Será que é o mesmo leite? Onde a vaquinha estava lá, solta no pasto, comendo uma graminha, ia lá o fazendeiro ou o dono do sítio, sentava na vaquinha, ordenhava a vaca, tirava o leite fresquinho, a vaca comia à vontade o que ela queria, e a gente tomava aquele leite espumante, né? Quem já viveu essa experiência de tomar um leite saindo da vaca quentinho, é uma delícia. O leite que a gente toma na caixinha que a gente compra no supermercado é esse leite, pessoal? Já começa por aí, tá? Então, hoje em dia, as indústrias que fabricam leite, elas têm centenas, às vezes milhares de vacas, todas ficam presas, né? Em muitas fazendas, né? Elas são ordenhadas não manualmente, mas por máquinas, né? Aquelas máquinas que ficam acopladas às tetinhas das vacas. É uma produção muito
muito exagerada, né? Uma vaca, normalmente ela dá leite para quê? Para alimentar o bezerrinho dela. A vaquinha que tá lá na fazenda, que vende leite, ela simplesmente alimenta um bezerrinho? Não. Ela tem que dar conta de dar litros e litros de leite, porque o dono da fazenda quer ter lucro. Então é uma vaca que ela é super usada, digamos assim. não achei uma palavra aqui, mas ela é uma vaca que é explorada. Acho que é até pesada essa palavra para usar, mas enfim. Essa vaca ela dá muito mais leite do que ela deveria dar. É uma ordenha automatizada, como eu já falei. Então, muitas vezes essas vacas elas podem desenvolver infecções, né, por tanto excesso de trabalho e por às vezes bactérias do ambiente ali que são normais. Então, assim, as vacas podem desenvolver mastites, inflamações. Eu já tive mastite quando eu amamentei meus bebês e é uma sensação horrível, dói demais, inflama. O leite sai com uma qualidade, assim, com sangue, com pus. Então, assim, as vacas não são diferentes da gente, né? Com essa produção extrema, elas acabam tendo essas infecções e aí elas têm que ser tratadas com antibióticos, com medicamentos. Então, assim, tudo isso, pessoal, vai para o leite, tá? Quando esse leite sai, ele precisa ser conservado, porque ele ainda vai ter transporte, ele vai ser envasado, ele vai chegar no supermercado até chegar na nossa casa. Então, muitas vezes a indústria acrescenta conservantes, acrescenta produtos que não são naturais, tá? Vai ficar gravado assim, Rô. Então, já partindo desse pressuposto, esse leite que a gente toma da caixinha já não é aquele leite que nossos avós, nossas mães tomavam quando vinha direto da vaquinha, certo? Então, assim, muitas vezes essas intolerâncias, essas alergias que a gente desenvolve ao leite, nem é do próprio alimento leite. É muitas vezes desse monte de aditivos químicos que foram colocados no leite para ele durar mais, para ele ser mais gostoso, para ele ser mais palatável, para ele durar mais. Hoje em dia, se a gente pegar uma caixinha Tetra Pak, abrir ela e deixar em cima da pia, vai ficar o dia inteiro o leite lá e ele não vai estragar. Alguém já fez essa experiência de esquecer de guardar a caixa de leite na geladeira e o leite ficou lá intacto, sem cheiro, perfeito para o consumo? E antigamente isso não acontecia. Se você tirar um leite da vaca e colocar em cima da pia, em poucas horas ele tá azedo. Ele talhou, virou queijo, enfim, tá bom? Então, assim, o produto de hoje em dia já é diferente do produto de antigamente, certo? Então, a gente sim está desenvolvendo intolerâncias, tanto pela lactose quanto pela parte proteica deste leite, tá? Existem estudos que estão associando desenvolvimento de cânceres, desenvolvimento de doenças relacionados ao leite. Como eu disse, ainda são estudos inconclusivos, mas eu acho que onde há fumaça, há fogo, né? Então, se alguns estudos já detectaram essa correlação do leite com algumas doenças, então ele não é tão mocinho assim, tá bom? Claro que a gente não pode generalizar, tá? Então eu tenho problemas com leite, mas é todo mundo que tem problema com leite? Não! O que é legal fazer? Um teste, tá? Então se você consome muito leite, não sabe se aquele desconfortozinho é do leite ou não, o que você pode fazer? Tira o leite da sua alimentação, tá? Tira ele por 1, 2 semanas, o ideal seria até 3 semanas, sem nada de leite, tá? E quando eu falo leite, inclui leite, os derivados, né? Iogurtes, queijos, manteiga, tudo que vem do leite, tá? E aí fica lá essas 2, 3 semanas sem ingerir e vê o que acontece com a sua vida, tá? Eu já fiz essa experiência, pra mim minha vida melhorou muito. Vocês não têm ideia, melhorou demais. Por quê? Eu tenho muita rinite alérgica. Então, quando eu tiro o leite da alimentação, minha rinite melhora muito. Eu tenho muitas olheiras, tá? Que aqui não dá pra ver, porque a gente usa uma maquiagem, porque ninguém é de ferro. Então, quando a gente tira o leite, olheira melhora.
disposição melhora, desconforto abdominal melhora, tá? Então, faz uma experiência. Não sei se o leite faz bem para mim ou não. Então, tira ele da sua dieta 2 a 3 semanas e observa, né? Se não acontecer nada, se tiver tudo bem, ok, vá tomar o seu leitinho e seja feliz. Mas, hoje em dia, o que a gente sabe é que ele já não é tão mocinho assim, apesar de, como eu disse, aquele leite de antigamente era um alimento muito bom, fonte de proteínas maravilhosa, açúcar do leite a gente conseguia digerir na infância, hoje em dia já fica um pouco mais difícil, mas tem pessoas que conseguem digerir ele tranquilamente, certo? E aí tem a polêmica, né? A bendita osteoporose, né? Osteoporose é falta de cálcio, precisa tomar leite, porque senão morreremos de osteoporose. Não existe essa discussão? Quem já ouviu isso? Imagina, não pode ficar sem leite, porque o osso fica poroso, porque vai ter osteoporose, porque vai cair, vai se quebrar inteira. Pessoal, existem muitos alimentos que são fontes de cálcio, a gente não precisa depender do cálcio do leite, tá bom? Eu até anotei alguns aqui para não esquecer. Então, ó, gergelim, chia, semente de girassol, amêndoas, brócolis, couve, as folhas escuras, verdes escuras, têm fonte de cálcio, sardinha, a sardinha em lata, você pode até comer aquela espinhazinha, que é molinha, né? Eu adoro sardinha em lata, sou apaixonada, nem é tão saudável assim, porque é um produto industrializado, mas eu adoro. E eu como com espinha, eu como com tudo, porque eu gosto muito. Grão de bico, aveia, quinoa, ovos. Então, assim, tem muita fonte de cálcio em outros alimentos que a gente não precisa depender só do leite, tá? Além disso, para uma boa absorção de cálcio, para a gente evitar realmente a osteoporose, a gente não precisa só do cálcio, a gente precisa ter fontes de vitamina D, que a gente também encontra nos ovos, a gente consegue sintetizar a vitamina D tomando um solzinho, que é muito bom, 15 minutinhos todos os dias, sem filtro solar, só 15 minutos, tá bom? Então, vitamina D, vitamina K precisa estar em ordem, tá bom? Magnésio, tá? As folhas verdes escuras também tem magnésio. Magnésio é um mineral que a gente precisa para várias reações químicas. Então, assim, pessoal, não aquele negócio de que precisa tomar leite para não ter osteoporose, fake news, ok? Dá sim para ter excelentes fontes de cálcio sem o leite, certo? Me conta aqui. Quem acha que o leite faz mal? Quem acha que, putz, eu acho que eu sinto esses sintomas, Silvia, eu acho que eu sou alérgica, Quem tem rinite alérgica, pessoal, precisa tirar o leite, tá? Porque o leite, ele desenvolve mais, ele ataca, né, a rinite, por conta da maior produção de muco. Então, assim, quem tem rinite alérgica vai sentir muita diferença se tirar o leite da alimentação. Mas ok, Silvia, eu tenho alergia, mas eu amo o leite. O leite faz parte da minha memória afetiva. Quando eu era pequena, minha mãe fazia um leitinho quente antes de dormir. Eu preciso tomar um leitinho. Então toma. Então toma, gente. Lembra, eu sempre falo, tudo na vida é equilíbrio, né? A gente tem sim que ser feliz, sentir prazer com a alimentação. É muito importante ter prazer com a alimentação. E esses alimentos que trazem memória afetiva pra gente são importantes para nossa vida. Então, tenta dosar na medida do possível o quanto eu consigo tirar, o quanto eu consigo diminuir. Será que eu consigo diminuir a quantidade? Talvez me faça muito mal, posso tomar só um pouquinho, posso tomar dia sim, dia não, uma vez na semana. Então, eu acho que vale a pena experimentar, tá? Porque muita coisa faz muito mal pra gente, né? Eu fico muito mal com a rinite alérgica, eu me sinto muito cansada, eu fico sem ar, sem respirar, é uma sensação muito ruim. E eu acho que pra mim, o crime não compensa. Não vale a pena tomar o leite e ficar do jeito que eu fico, tá? Às vezes, o que acontece é que eu exagero nos derivados do leite. Leite em si, eu jamais tomo um copo de leite e mando pra dentro. Eu nem gosto.
Mas, né, o problema são os derivados, excesso de queijos, alguns doces que vão muito leite na preparação, né? O dia que eu fiz o stories que eu falei, contei pra vocês que me atacou muita rinite, eu comi, gente, um brigadeiro que o meu cunhado fez, que ele não usa leite condensado, o fofo, ele faz com leite, com cacau e com açúcar e vai virando aquele doce dele. Vocês não têm noção do que é aquilo. Né? Tava ruim e eu comi muito, me acabei no brigadeiro e no dia seguinte eu fiquei péssima. Valeu a pena? Eu acho que dessa vez até valeu, viu? Mas normalmente eu acho que o crime não compensa pra mim, certo? Dúvidas, pessoal? Me conta. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa pra vocês. O iogurte. O iogurte é um derivado do leite que ele tem menos lactose, tá? Quem é um pouquinho intolerante à lactose, o iogurte ele tem menos lactose, por quê? No processo de fermentação para ele virar iogurte, as bactérias acabam comendo um pouquinho a lactose do iogurte, tá? Então é um alimento probiótico. O que é um alimento probiótico? Que ele tem micro-organismos que vão colonizar o nosso intestino. Lembra que eu falei que no intestino a gente tem bactérias? Se a nossa lactase não dá conta de digerir a lactose, quem fica sobrecarregado são as bactérias do intestino. E o iogurte, ele é bom para recolonizar essas bactérias. A gente tem aquela outra marca lá, que tem o Lactobacillus casei shirota. Ele também tem lactobacilos vivos, que também são probióticos, que vão colonizar. Mas é um produto que tem açúcar, né? Então ele é meio controverso se ele é tão bom assim como fonte de probiótico. Mas o iogurte, sim, ele é um alimento que ajuda no bom funcionamento do intestino, tá bom? Então quem não tiver nenhum tipo de intolerância, o iogurte é um alimento bacana para a gente ajudar o intestino. Lembrando que o intestino, como eu já falei, não sei se estava todo mundo aqui, gravei um vídeo semana passada que tá lá no YouTube falando de intestino, que ele é muito, muito, muito importante para o nosso emagrecimento. Combinado? Então, se você tá aqui e não se inscreveu para a Semana do Chega, vai lá no link que tá na bio, se inscreve, não perde, do dia 28 ao dia 30 de março. A gente vai fazer uma live incrível. Uma live não, uma sequência, né? Essas lives são de aquecimento. Do dia 28 ao dia 30 vai ser um evento exclusivo para eu contar para vocês como emagrecer comendo de tudo que gosta, tá bom? Então não perde, se inscreve, certo? E a gente se vê amanhã. Amanhã tem live de novo. Qual vai ser o tema de amanhã? Eu já vou dar spoiler. Amanhã, gente. Quem gosta de fazer exercício físico aqui? Conta pra mim. Amanhã a gente vai falar como gostar de exercício físico. Exercício físico é importante para o emagrecimento. Como é que a gente faz para gostar de exercício? Olha que delícia. E poder parar de ser aquele sofrimento, né? De falar, ai, eu tenho que malhar. Vamos falar disso amanhã. Combinado? Espero vocês. E a gente se vê. Essa live vai ficar gravada, tá bom? Para quem perguntou. Beijinho.